tem uma palavra de Deus para a sua vida. Está no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. Muito conhecida. A passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, quando Moisés então é usado para resgatar o povo de Deus. Êxodo no capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou ler mais uma vez. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pai, mais uma vez nós dirigimos essa oração ao Senhor, meu Pai, pedindo que o Senhor venha nos guiar, venha nos instruir conforme a Tua palavra e não a minha, conforme a Tua vontade e não a minha. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que essa pessoa, mesmo agora ou depois, que tenha entendimento desta palavra que será ministrada aqui, possa ser liberta, possa ser curada, possa ser salvo pela Tua palavra, em nome de Jesus. A ordem de Deus aqui para o povo é marche. O povo clamou porque estava sendo escravizado no Egito, e o povo clamou a Deus, o povo clamava para que Deus entrasse com providência. Então Deus levanta um libertador. Todos nós conhecemos a história, tem até uma novela, já teve uma novela, filme. Então Deus levanta um libertador que é Moisés, e Moisés então é levantado como libertador do povo, e ele vai, mesmo sem condições, Deus então o capacita, Deus abre portas, abre caminhos para que ele possa chegar até esse momento, e então ele liberta o povo, e eles estão saindo, porque Faraó deixou eles embora, e chega um momento crucial ali, que aquele povo enfrenta, que Moisés enfrenta, que é diante do Mar Vermelho. Ele chega numa situação onde não tem para onde ir. Se voltar o povo, o exército de Faraó vinha vindo para matar, se não tinha para onde ir, o Mar Vermelho não tinha para onde correr. Então Moisés começa a clamar a Deus, Moisés começa a indagar, dizer ao povo: não temas, no versículo 13, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele vos dará. No 14, o Senhor vos protegerá e vós calareis. Ele diz isso: calma, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Talvez as pessoas estão olhando para mim, para você hoje, para a sua vida, para a nossa vida, para essa situação que nós estamos vivendo hoje, que não dá para fingir que não. Estamos vivendo um momento difícil, economicamente, politicamente, na área da saúde, estamos vivendo um momento difícil, e talvez as pessoas olhem hoje para essa situação e vejam o mar, atrás dos inimigos, na frente o mar, não tem para onde correr. E aí, o que nos resta é recorrer a quem? A quem nós vamos recorrer? Os bancos estão fechados, pastor Jonas, não tem para onde recorrer se precisar de dinheiro. As lojas estão fechadas, está tudo se fechando, não tem afastamento, não tem para onde correr, todo mundo dependendo do tempo, da boa vontade de outras pessoas. Mas Moisés olha para Deus, e Deus, na sua bondade, que nunca desamparou e nunca vai nos desamparar, nunca Deus vai nos desamparar. O homem, um amigo, um parente, a sogra, o sogro, o cunhado, pode nos desamparar, pode virar as costas para nós, o filho pode fazer isso, o pastor pode fazer isso, mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus nunca nos desamparará.
Deus nunca vai deixar nós sem um norte, sem um rumo. Deus sempre tem um rumo, Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem uma direção para a nossa vida. Deus sempre tem uma direção para as nossas vidas. E todos os dias, em diversas situações, nós temos que fazer escolhas. O tema da mensagem é a ordem de Deus e as 4 opções do homem. O povo clama, Moisés clama, então Deus ele dá uma ordem. Deus ele dá uma ordem para Moisés dizer ao povo. E ele diz assim: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? E Deus disse: dize ao povo que marchem. A ordem de Deus aqui era clara e inconfundível, embora a obediência permitisse apenas uma resposta de Israel. As outras opções estavam disponíveis para eles. Tinha muitas, como eu vou dizer aqui, mas eu quero falar de 4 opções. Eles tinham muitas opções. Eu quero frisar 4 opções que eles tinham. Eles tinham que escolher uma. Apenas uma opção. A ordem de Deus e as 4 opções do homem. Essas mesmas opções estão disponíveis para nós nos dias de hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, com as mesmas consequências que poderiam trazer para o povo de Israel. Está disponível. É um direito meu, é um direito seu, é um direito nosso, escolher e fazer aquilo que nós quiser. Foi o tempo em que um mandava no outro, em que o povo seguia com uma voz só. Não, hoje é internet, hoje é... Ixi, tem muitas vozes soando, inclusive a voz de Deus. Bom, vamos rever as 4 opções que estavam disponíveis aqui para o povo de Israel e está disponível para a nossa vida. A primeira opção é os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e voltar, pastor Jonas. Podiam voltar e ir até ali os soldados, o faraó, e falar: ó, faraó, vamos fazer um acerto aqui, ó. Nós nos enganamos, nós estávamos equivocados, seguimos aquele homem, mas nós queremos voltar, pastor Jonas, voltar. Sabe por que eles poderiam voltar? Porque Pedro voltou. Muitas pessoas voltam. Até mesmo nós sentimos vontade muitas vezes de voltar. Você pode falar: não. Somos tentados. A palavra voltar significava um retorno a uma escravidão ainda mais grave. Evangelho de João, no capítulo 6, diz assim, ó: por causa disso muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Ou seja, no Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus estava pregando uma palavra um pouco mais profunda. E os discípulos, não é a multidão, é os discípulos que estavam seguindo. A Bíblia diz que eles começaram a ir embora, pastor Jonas, voltar para trás. Era uma opção, voltou para trás. E aí, hoje de manhã eu disse isso. Alguém chega para Jesus e fala assim: ei, a igreja está esvaziando, o povo está indo embora, nós vamos ficar com essa igreja vazia, não vai ter povo aqui. E Jesus falou assim: ó, vocês não querem ir embora também? Vai vocês também. E aí, foi Pedro que disse, né, pastor? Foi Pedro que disse assim, ó: para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pedro teve essa revelação, mas muitos voltaram para trás. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 62, diz assim, ó:
Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, está apto ao reino de Deus. Você pode voltar para trás, é uma opção sua, ela está disponível, mas não é a melhor opção. Muitas pessoas voltam para trás por muitos motivos, cada um com a sua desculpa, cada um com a sua amuleta para se apoiar. Ora é uma pessoa, ora é um lugar, ora é uma situação. Muitas pessoas voltam para trás, mas é uma opção disponível. É uma opção disponível. Eles podiam voltar para trás? Sim. E quais as consequências? Muitas. Mas que era uma opção, era. Segunda opção, os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e desviar o caminho. Eu falei que se fosse para frente tinha o mar, para trás tinha um exército, e do lado era uma opção. Eles podiam cortar um caminho, pegar um atalho, assim como muitas vezes nós fazemos. Nós fazemos isso. Nós cortamos caminho, pegamos atalhos, quebramos etapa, pulamos etapa na nossa vida, porque fica mais cômodo, porque nós gostamos disso, nós sentimos mais seguro, fazendo aquilo que a gente acha que é certo, e não aquilo que de fato é certo. Quantas vezes eu conto, quem me acompanha já ouviu várias vezes eu contando, e eu não tenho vergonha de falar, porque isso me serviu de lição. Quantas vezes eu peguei atalhos, eu desviei o caminho, eu tentei achar formas para encurtar o caminho, queimando etapas, e bati a cara. Mas é uma opção. Eles tinham essa opção. Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33 diz assim, ó, olhai pois, que façais como vos ordenou o Senhor vosso Deus, não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e prolonguei os vossos dias na terra que haveis de possuir. Desviar seria uma completa destruição nas mãos do exército de Faraó também, mas era uma opção. Nós temos muitas opções na nossa vida, inclusive a de desviar o caminho, a de mudar de caminho, a de queimar uma etapa, antecipar, aquele jeitinho brasileiro. O fulano faz, eu faço também. O ciclano fez, eu também posso fazer. É um direito meu. Claro que é. A vida é sua. O barco é seu. Se afundar, o barco é seu. O problema é quando afunda com um monte de gente da sua família junto com você. Eu sempre falo isso, afundar um barco sozinho, a responsabilidade é minha, o dano é meu. Pronto, bora. O problema é que sempre que um barco afunda, nunca uma pessoa está sozinha, sempre tem mais gente com ele. Então, a segunda opção era desviar, era pegar um caminho, cortar um caminho, pegar um atalho, queimar uma etapa, escolher um outro caminho. É uma opção sua, mas não é a melhor opção. Terceiro, os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e parar. Sabe aquela paradinha básica? Sabe aquela parada? Aquela paradinha, aquele tempinho gospel, aquela paradinha que nós sempre dá. Vou dar uma parada no meu cargo, vou dar uma parada no meu trabalho, eu vou dar uma parada com os meus dons, aquela paradinha santa, que a gente vê muitas vezes na igreja. Pessoas que chegam até nós e falam assim: pastor, eu vou dar aquela paradinha, que eu não estou bem, eu preciso me cuidar, tá? Isso é desculpa, isso é coisa do Satanás.
Porque quando a gente, na medida que a gente vai parando, deixando de se envolver com as coisas de Deus, a gente tem mais vontade de ficar parado. A Bíblia diz que a carne anseja pelos desejos da carne, mas o Espírito pelas coisas do Espírito. Então quanto mais eu buscar, mais eu vou ter vontade de fazer. Agora, quanto menos buscar, menos eu vou ter vontade de fazer. E aí me resta a opção de parar. Parar. Você pode parar? Eu posso parar? Claro. A gente pensa em parar? Claro que pensa. Vou parar. Quantas vezes? Inúmeras vezes pensamos em parar. Temos a opção de parar? Claro que temos. É a melhor opção? Não. O povo de Israel poderia parar e ficar ali parado na frente do mar? Sim. Qual que seria a consequência? Muitas. Moisés, a fé dele é claramente mostrada aqui. Moisés disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Moisés acreditava firmemente que Deus libertaria Israel pelo seu poder, e que Israel deveria ficar parado junto às águas do mar. E Deus repreende Moisés severamente, dizendo: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Parar naquele momento significava a morte certa para os filhos de Israel. Agora há momentos em que os cristãos devem ficar parados. Considere, vamos considerar quando Moisés disse: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando que é o tempo de parar, pastor Jonas? O tempo de ficar parado é esperar a ordem de Deus. Eu posso parar? Pode. Eu posso parar quando eu estou esperando a ordem de Deus, porque Deus certamente dará uma ordem. E eles pararam. Mas quando Deus deu a ordem, quando Deus deu o comando, eles precisaram agir. E quando Deus dá o comando, o que nós temos que fazer? Obedecer. O Filho de Deus não se atreve a ficar parado quando Deus deu a ordem. Quando Deus dá a ordem, siga em frente. Você pode ficar parado? Pode. Até quando? Até Deus dar a ordem. Ei, filho, marche, siga adiante, vá em frente, porque eu estou contigo. Quarta e última opção aqui. Então, eles tinham a opção de voltar, desviar o caminho, parar. E a quarta e última opção: os filhos de Israel poderiam obedecer a Deus e seguir em frente, que foi exatamente isso que eles sabiamente escolheram. Quando obedecemos, Ele nos garante que Ele vai adiante de nós. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz assim, ó: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, não te espantes. Ele garante que Ele vai à nossa frente, Ele vai à sua frente. Quarta opção, que foi a que eles fizeram: obedeceram a voz de Deus, obedeceram o comando de Deus, obedeceram a vontade de Deus. É uma escolha nossa? É, e é a que precisa ser tomada. A igreja já recebeu ordens para marchar. Quando? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem já foi dada. Queria chamar o pessoal do louvor. A ordem já foi dada. Ei,
A ordem já foi dada. Não pare, siga em frente, não desanime, não se entregue, não retroceda, não volte para trás. Não! Obedeça a voz de Deus, obedeça a direção de Deus, obedeça a ordem de Deus, que certamente, assim como foi com o povo de Israel, assim como foi com todos os homens, em que Deus levantou, em que Deus fez promessa, Ele será contigo, Ele será com a sua família, Ele será com a sua casa. Sim, Ele estará, não do seu lado, não atrás de você, mas Ele vai à tua frente, aplanando os lugares, para que você possa passar, quebrando correntes, desfazendo laços, para que você e a sua família passe em segurança. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Você tem muitas opções, mas só nos resta uma certa: obedecer e seguir em frente. O povo de Israel obedeceu, seguiu em frente e conquistou aquilo que Deus tinha prometido. Nós vamos adorar a Deus aqui, e depois a nossa irmã Márcia vai estar orando pela sua família, pela sua casa. E você não se deixe levar por esse momento e se tornar apenas um telespectador, como um robô na sua casa. Não! Deixe-se se envolver pelo Espírito Santo, que vai te visitar hoje aí, que vai te dar força, que vai te alegrar, que vai te levantar, que vai restaurar as tuas forças, que vai sarar as suas feridas. Isso, o Espírito Santo pode fazer isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?